tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes, a imprensa que nos acompanha, você que nos assiste pelo YouTube em casa e aos alunos que estão aqui hoje à tarde. Sejam muito bem-vindos. Para a gente é uma alegria recebê-los aqui. Alguns assuntos muito importantes do Distrito Federal devem ser tratados. Eu trago um deles aqui para depois entrar no assunto mais importante para o Brasil. A violência no plano piloto cresce sem parar. Os moradores das 700 e das 900 das asas norte e sul não conseguem mais conviver com os assaltos, esfaqueamentos, furtos, roubos, ameaças e a delinquência em geral que tomou conta dessa região de Brasília. Esse problema se alastrou não só pelo plano piloto, mas por muitas outras regiões administrativas. Mas eu preciso trazer a questão do plano piloto porque ela tem sido frequentemente levada ao meu gabinete com uma série de solicitações em relação, em especial, às pessoas que se aglomeram construindo lugares para morar precários, lugares precários para morar, perto do Uniceub, nas áreas lá em cima, nas 900 e na região da Asa Sul também. Ontem eu estive numa reunião com moradores da Asa Norte, assisti a pelo menos 5 vídeos que tinham acontecido nos últimos 3 dias de cenas de violência praticadas nessa área da cidade. É necessário que as autoridades competentes, o governo do Distrito Federal, tomem as providências, porque a situação está ficando incontornável, inviável. As nossas mulheres não podem sair de casa, as nossas senhoras não podem ir até a feira, porque antes de voltar para casa com o que compraram, elas são assaltadas. Os nossos jovens não podem chegar na escola em segurança, e há muitas escolas nas 900. E passou da hora de Brasília escolher como quer viver, de que forma quer viver. Eu já estive na Polícia Militar do Distrito Federal, na Secretaria de Segurança Pública, na Casa Civil, na Secretaria de Desenvolvimento Social e em outros órgãos diversos que eu penso serem os responsáveis por uma solução para essa situação social que é complexa e que demanda a atuação efetiva do governo do Distrito Federal. Sobre isso já falei algumas vezes dessa tribuna e perguntei até quando nós vamos tolerar. A população não aguenta mais. Em algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as pessoas começaram a fazer justiça com as próprias mãos. E eu espero que esse não seja o caso de Brasília. Que nós não precisemos ver tragédias acontecendo em Brasília para que atitudes efetivas sejam tomadas. Empurrar o problema com a barriga e dizer que está tudo bem não é uma atitude efetiva. Enfrentar essa situação é dever dos homens públicos do Distrito Federal, mesmo que a solução seja impopular. Mesmo que falar sobre o assunto seja impopular, é necessário que se faça alguma coisa. E nesse sentido, deputado Roosevelt, eu sei que posso ombrear contigo e com as forças de segurança do Distrito Federal. Agora, passando do Distrito Federal para o cenário nacional, e eu vou pedir 2 minutos a mais, presidente, porque o que eu vou falar aqui é da mais alta importância para o Brasil e para cada um dos brasileiros. Ontem a Folha de São Paulo evidenciou de maneira clara e inequívoca que a mais alta corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e a mais alta corte eleitoral do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, foram utilizados, infelizmente, como instrumentos de perseguição a parlamentares de direita no Brasil, em especial a Bolsonaro e os bolsonaristas. O escândalo que hoje surge das entranhas do Poder Judiciário maculam o processo eleitoral de 2022
e maculam o Estado democrático de direito brasileiro. O Poder Judiciário escolheu quem ia investigar. O Poder Judiciário escolheu quem seria investigado. O Poder Judiciário escolheu quem seriam os parlamentares investigados. Peço mais 2 minutos. Escolheu quais seriam os veículos de comunicação que seriam perseguidos. Eu cito aqui o exemplo da Revista Oeste, porque as mensagens estão lá degravadas. A determinação era que se encontrasse algo contra a Revista Oeste e nada foi encontrado. E aí veio a frase: use a criatividade. É a democracia criativa, de perseguição a um veículo de comunicação de jornalistas sérios. Escolheram perseguir Eduardo Bolsonaro, escolheram perseguir o presidente Bolsonaro, escolheram perseguir a direita e o bolsonarismo no Brasil. A população percebe, a população vê, e quanto mais nós somos perseguidos, mais nós crescemos. Mas isso precisa parar, porque o Estado de Direito no Brasil, dadas as circunstâncias que foram expostas, não existe mais. Quando nós estudamos direito, deputado Roosevelt, a polícia investigava, o Ministério Público acusava e o Poder Judiciário julgava. Isso não existe mais no Brasil. A Folha de São Paulo escreveu que as mensagens escancaram que o Poder Judiciário, através dos inquéritos que foram instaurados para perseguir a direita, ele era a vítima, ele acusava e ele julgava. Não existe mais direito. O Estado de Direito está completamente solapado numa situação como essas. E as mensagens são escandalosas. Estão na Folha de São Paulo, estão no Estadão, estão no Jornal Nacional de ontem, estão em todos os veículos de comunicação. E elas são uma pequena fração dos 6 gigabytes a que a Folha de São Paulo teve acesso. Eu vou pedir um último minuto de discurso, deputado Ricardo. 6 gigabytes de conversa. Por muito menos do que o que se viu ontem, com a fração que foi exposta. A Lava Jato acabou. Lula foi retirado da cadeia e alçado à presidência da República. Só há um caminho para o Brasil e para a paz social no Brasil. Todos os processos decorrentes desses inquéritos devem ser anulados. Os presos políticos do Brasil, e há muitos deles, devem ser colocados em liberdade. Essa é a única forma da democracia brasileira sobreviver. Aqui não é mais uma questão de ideologia política, não é mais uma questão de direita ou esquerda. É o Estado democrático de direito que está em jogo. O Brasil vai sobreviver, nós vamos vencer. Obrigado.